Sejam bem-vindos. E agora nós vamos falar um pouco sobre como tirar os ídolos da nossa casa. E muito mais do que falar de interditos, que nós trazemos interditos de superstição, interditos de coisas, né? Que a gente busca por horóscopo, essas coisas, que vocês vão descobrir. Eu vou trazer algo que relacionado à família diretamente. Para aqueles que não são casados, se prepare para aquilo, né? Quando houver a graça de receber os sacramentos. Para aqueles que já são casados, se abram para ouvir. E para aqueles que já são avós e já estão numa outra fase, que você consiga colocar isso na tua realidade de vida. Então, quando nós vamos nos casar, o homem e a mulher na igreja receber o sacramento, o sacerdote, ele faz duas perguntas para o casal. Alguém lembra? Ele fala: estais dispostos a receber quantos filhos Deus quiser te dar? E educá-los na sã doutrina? Aí o casal fala: sim, sim. Então eu quero trazer o porquê hoje, toda a revolução que houve para tirar do coração do pai e da mãe, porque o anticoncepcional, ele não está só no medicamento, ele está aqui também. Não adianta a gente vir e é uma condenação hoje, né? Você vê os efeitos colaterais no corpo da mulher, desde a perca do libido. Quanto mais anos a mulher toma, mais ela perde o prazer na relação sexual. Existe, muita coisa, né? Doenças que são geradas pelo consumo ali. Hoje o anticoncepcional, ele é abortivo, né? Se nascer ali, mata a criança. Mas eu vou além, o porquê. Não vou ficar só na medicação. Eu vou porque hoje, quando uma mulher fala ela está grávida, a pessoa ela não sabe se ela dá parabéns ou se ela fica triste. Virou nossa, tá grávida, um negócio meio... Por que aconteceu isso? Como eles fizeram com que aquilo que era bênção até o século XIX, se tornou hoje triste. Nossa, eu viajei algumas cidades aqui do Paraná antes da pandemia, agora estou voltando. E às vezes a pessoa não lembra nada do que eu falei, mas lembra quantos filhos eu tenho. É um menino que tem 5 filhos lá, de Cornélio. Por quê? Porque impacta isso. E não é um número alto, né? Se for ver para uma avó que tinha 12, 13. Santa Catarina de Sena foi a 23ª filha, né? Então você vê, não é? Mas isso já causa o quê? Como que a Bíblia trata? Pega comigo o Salmo 126. Primeiro vamos na palavra. Depois eu vou entrar no contexto da sociedade, do mundo, porque eles se preocuparam tanto. Qual que era o objetivo dessa transformação, dessa engenharia social, dessa mudança de pensamento da sociedade, a tocarmos no que a gente vive hoje de credo. Não, filho, não, tudo menos filho. 126, versículo 3. Amém ou misericórdia? Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava, não será confundido quando defender a sua casa. Contra seus inimigos à porta da cidade. 127. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher, Salmo 127, versículo 13, eu continuei. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda, teus filhos em torno da tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes de prosperidade de Jerusalém, e para que possas ver os filhos dos teus filhos reine a paz em Israel. Palavra do Senhor.
Santo Antônio de Pádua dizia que quando a verdade ela estava sendo anunciada, as pessoas de mentalidade carnal, elas sentiam raiva daquele que estava anunciando. Então, se durante essa pregação você ficar com raiva de mim, aguenta um pouco aí, amém? Se já está sentindo, espera um pouco. De toda a realidade animal, porque nós somos seres animais, né? Só que temos intelecto. O único que tem família é o ser humano. O cachorro não tem família. Ele tem relação, daqui a pouco ele esquece, se a mãe dele entrar no cio, se a irmã dele entrar no cio, o que vai acontecer? Porque eles não foram criados para ser família. O boi, a vaca, aí você vai. Não tem isso. Até os animais que vivem coletivamente, em comunidade, abelha, formiga, não tem isso. Ó, quando a mulher gesta, por exemplo, o bezerrinho, ele sai ali, ele já está comendo, ele já se alimenta, ele já anda. Agora, quanto tempo demora para um bebê ele se tornar sem a ajuda dos pais? Hoje 40 anos, né? Tem gente 40, 45. Você vê o processo que é, né? Não é com 5 anos, não é com 10. Antes era, né? Até com 7, 8 anos a criança já estava trabalhando. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas você vê que é um processo ali de ensinar, de dar comida, de trocar roupa, de não sei o que. No reino animal não tem isso, porque isso é uma criação de Deus para o ser humano. A família é uma criação de Deus para o ser humano. Isso já começa lá. Olha que engraçado isso. Deus, quem que é o primeiro ser humano que Deus cria? Como que é o nome dele? Adão. Só que ele cria primeiro Adão, os animais já estão ali. E Deus manda Adão e dá nome aos animais. Olha que coisa isso. E Adão percebe que a vaca tinha o boi, o macaco tinha a macaca. E ele olhou foi passando todo mundo e ele viu que, ninguém ali se assemelhava a ele. O porquê que Deus fez isso? Que levou Adão lá para ver os animais? Porque Deus queria tirar uma resposta de Adão. Tá faltando alguém, cara. A macaca é bem diferente. Não é diferente? E aí ele sente necessidade de algo. Adão sente necessidade de algo. Deus vem dar um sono para ele. Vamos pegar Gênesis lá. Vamos lá no começo. Gênesis 2:21. Vamos ver essa narração, porque é demais quando Adão vê Eva. Ele fica, que nem quando eu vi a Thaís pela primeira vez. Eu falei, nossa, uau. Sabe aquele negócio, o cara fica, meu Deus, que morena que é essa? Adão ficou assim, chapadão. 2:21, Então o Senhor Deus mandou o homem. Vamos pegar lá para você ver esse contexto, 18 então. Facinho, o Gênesis é fácil achar, gente, pelo amor de Deus. 2:18. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, levou ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nome a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou para junto do homem. Versículo 23. Tchan, 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 tchan. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne de minha carne, ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Olha que doideira, eles ficavam peladão e não se envergonhavam. Se você pegar uma criancinha, colocar a Verônica, minha bebezinha, e outro bebezinho e ficar peladinho, eles sentem vergonha um do outro, porque eles são puros. São puros.
Eles eram puríssimos. Então eles estavam nus e eles não sentiam nem atração ainda um para o outro. Porque ainda não era o momento. Tinha um amigo meu que ele achava que o pecado original, o pecado de Adão, teria sido a relação sexual dos dois. Porque Jesus teve que derramar sangue. Quando a mulher tem a primeira relação sexual, ela também derrama sangue. Então, para reparar isso, mas aí Santo Agostinho vai explicar isso. Ele vai falar o seguinte, que não que Deus não tinha isso para eles. Deus tinha esse tempo. Só que seria uma violência para os dois ter relação sexual ainda, porque não era o momento. Aí você pegar uma criança aí e tentar fazer ela... Não era o momento. Então não foi a relação sexual. Porque a relação sexual é algo sagrado. Deus tinha isso. É tão sagrado que o homem se assemelha a Deus, que ele gera uma vida. O homem e a mulher geram uma vida. Lógico que é Deus que faz, né, o milagre acontecer. Existem mulheres que não conseguem, casais que não conseguem ter filhos, porque é uma graça de Deus. Nós vimos que os filhos são um dom. Agora, a humanidade aqui, se eu pedir, falasse assim, não, Deus desceu aqui, que dom que você quer, Henrique? Eu quero o dom de fazer milagres. Que dom que você quer, meu irmão? Eu quero o dom da cura. Que dom que você quer? Eu quero o dom de tocar instrumentos. Que dom que você quer? Eu quero... Ninguém vai falar o dom de ter filhos. E isso até no protestantismo. Os caras são fechados totalmente. Então, mas a Bíblia não diz isso, que os filhos são um dom. Dom significa presente de Deus. Então cada filho, ele vem acrescentar algo em nós, para nossa salvação, não para nossa realização humana. O filho vai trazer algo para a tua alma, para o teu ser, para a tua estrutura de homem, de mulher, que vai te santificar para ganhar o céu. Por que ninguém quer ter filho? Porque dá trabalho. Você viu? Fui pregar, o outro grudou em mim ali chorando, que não sei o que. Cara, dá trabalho. Essa última gestação da Thaís, nós com 5 e a faixa etária dos meus é de 0 a 8 anos. Cara, às vezes eu chamo eles de bicho lá. Era para mim entrar no rosário aqui, ontem nas famílias. Nós temos rezado o terço diariamente. E aí, às vezes eu tenho que rezar o terço com a cinta do lado, cara. Tô falando a minha verdade. Às vezes eu tenho que rezar com a cinta do lado. Deus vai me dando umas inspiração muito louca, então não choca não. Esses dias o que eu fiz com eles? Esses dias não, nós estamos fazendo ainda, né? Porque daí vai rezar o terço, é o que o Celto falou, né? Começa a querer ir no banheiro, sono, não sei o quê. E aí eu falei, cara, quem não prestar atenção na hora do seu terço vai levar um puxão de orelha. De todo mundo. Aí eles começaram a ficar espertos para não levar puxão de orelha. Cara esperto, agora só aqui é assim. Então, aí vai a sequência, né? Ave Maria, Ave Maria. Deus vai nos dando inspirações, mas eu percebi dentro de casa que eu precisava catequizar meus filhos. Porque eu não sei você, filho. Você acha que os catequistas hoje aqui das paróquias, eles têm condição para dar catequese? Se você fazer 5 perguntas básicas, né? Os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, cara, eles não vão saber. É coisinha que... 7 dons do Espírito Santo, 7 sacramentos, para um catequista. Então eu vou esperar os meus filhos crescer, para eles virem escutar eu pregar aqui? Não, eu já tenho. Então eu comecei também durante o intervalo do terço a fazer perguntas, ensinar eles. E o meu mais velho, ele é bem competitivo. Então ele já... Então você fazer essas perguntas que eu fiz para vocês, para ele, para o Rafael, pega ele de canto e fala, Rafael, e aí, chega aí. Qual que é os 10 mandamentos? Qual que são os 5 mandamentos da igreja? E aí eu comecei a usar, não, ok, acertar, eu vou dar prêmio. Aí falar um pouco de um profeta, falar um pouco da Bíblia. A gente tem que trazer também essa malandragem para a educação dos nossos filhos, gente. Porque está passando o tempo. Está passando o tempo. Quando a Dilma era presidente, existe algo na educação que se chama BNCC, Base Nacional do Currículo, alguma coisa, BNCC, Base Nacional do Currículo, alguma coisa. Eles fizeram um plano de educação que já está em prática, que os professores têm que obedecer aquilo. Que essa geração de 0 a 15 anos, eles vão chegar com uma mentalidade revolucionária tão grande. Agora teve a pandemia, né? Os pais que tiveram contato com o material das crianças, cara, por que eles estão com tanta preocupação de mostrar religião?
várias religiões, umbanda, muçulmano, islamismo, tudo misturado. Por que antes só focava em algo? Por que agora esse negócio de ideologia de gênero, já mostrar? Existem coisas tão profundas, tão sérias, para ensinar a criança de 4, 5, 6, 7 anos já se masturbar, já ter ali experiências com o corpo da outra pessoa, do mesmo sexo, do outro sexo. Aqui no Brasil foi canonizado um grupo lá do Rio Grande do Norte. Existia uma companhia de calvinistas que eles entravam na igreja católica e aí eles davam a oportunidade para os caras, ou entravam na hora da missa, ou virava protestante ou morria. Então eles foram na primeira cidade, não sei se é a Inhaú a primeira ou a outra com Inhaú, e aí eles iam matando, atirando. Só que quando eles estavam matando, e ali tinha família, tinha criança, tinha padre, tinha solteiro, essas pessoas iam louvando a Deus e pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Depois, 3 meses passados, eles foram para outra cidade. O que eles fizeram? Eles cortaram a língua de todos, para que essas pessoas não, durante o martírio, não fossem mais louvando e pedindo a intercessão dos santos, dos anjos. E aí eles pegavam as crianças menores e cortavam o genital, e matavam os pais que iam ficar com a igreja, com a Eucaristia, com o órgão genital das crianças, enfiavam na goela para matar sufocado, cortavam as mãos, os pés, dividiam a criança de 2 meses no meio, na frente do pai, o Estevão. E ele indo para o martírio, a menininha, a filha dele, agarrou na perna dele, falou: pai, não mata. Ele falou: vai lá com a tua mãe, porque nós vamos se encontrar no céu. O outro, Mateus Moreira, que é o mais conhecido desses santos aqui da nossa nação, ele era um adorador da Eucaristia, e aí fizeram um buraco nas costas dele, e tiraram o coração dele com a mão, e ele morreu falando: louvado seja o Santíssimo Sacramento. E eu olhando isso, eu falei: cara, eu não posso ir, e eu trouxe para minha comunidade, eu não posso ir falar para famílias, sem preparar essas famílias, para derramar o sangue se for necessário, para ficar com Jesus Eucarístico, para ficar com a eternidade, para ficar com o céu. Porque todo esse sacrifício que eu tenho vivido, e para nós é um sacrifício, é mais fácil se fechar, é mais fácil não querer olhar para os filhos como dom, é mais fácil falar: não, para, e é mais fácil mesmo, eu não preciso falar para ninguém, é só minha esposa tomar um remédio, ou eu aprender um método natural, que é mais eficaz do que um método contraceptivo. Mas eu conheci a verdade, eu experimentei essa verdade, e um dia alguém teve a coragem de me mostrar que filhos eram dom, que filhos haviam uma beleza ali, que quando eu chegasse no céu, no meu juízo, Deus ia mostrar para mim as cadeiras vazias dos filhos que eu não tive coragem de ter, que quando eu dei um sim para Jesus no altar, e o padre me fez uma pergunta, eu fiz uma aliança com Deus. E o que me motiva e motiva a minha esposa, olhando para essa realidade, de ver as crianças se pegando, cara, abrindo o jogo para vocês, eu chamo eles de bicho, falo: um é um cão, outro é o gato, outro é o rato, porque já acorda brigando, já acorda se pegando. Tem muitas graças, tem, mas tem muito desafio. Só que esses desafios estão nos levando o quê? Ao céu. Porque Santa Gertrudes diz que a moeda que compra o céu é o sacrifício. Porque os filhos vão nos levando a acordar de madrugada. Pai, tira de mim aquilo que o meu horário de adoração é das 4 às 6 da manhã. Das 6 às 7 é o horário da comunidade de rezar. Das 7 às 7h30 nós vamos na missa. Ó, eu acordei 4 horas, voltei para cá às 7h40. Às vezes eu chego lá, depois de tudo isso, um faz alguma coisa, eu perco a paciência. Você vê o lixo que eu sou, cara.
Não estou falando isso, você vê com a criança, às vezes, minha esposa sair e ver a ignorância, a raiva ali, ou a explosão. Mas eles estão me levando, porque se nós tivesse só com um, já tivesse grandinho, estava fácil, ali com a comunidade, são pessoas mais adultas, se lidar, eu e ela não seríamos levados a um processo que custa. Santa Faustina diz, quem não tem uma criança, um doente, ou um idoso, dentro de casa, corre muito perigo. Por quê? Porque o idoso, a criança e o doente tira de mim, tira de você aquilo que a gente não quer dar. É ou não é? A minha avó, cara, morreu agora com 99 anos. Se ela visse eu agora, toda vez que eu visitar ela fala, mas você tá magra, hein, Guilherme? Você não vai fazer essa barba, não? Né, amor? Falava a mesma coisa. Eu falava, amor, quando eu levava ela nas confraternizações da comunidade, e a gente com violão lá cantando, ela falava assim, você bebeu, né? Porque ela ficou tanto com isso no inconsciente dela, de eu chegar bêbado, que 10 anos depois de caminhada, ela fala, você bebeu, você está muito alegre. Eu falava, então vai nos santificando. Não vai? Vai nos santificando. Agora, se antigamente havia essa alegria das famílias de ser rodeado pelos filhos, o que aconteceu que em nós há tanto essa geriza? O que aconteceu foi o seguinte: um homem chamado Kingsley Davis, um sociólogo, ele percebeu que não adiantava só os anticoncepcionais, o DIU, porque quando a mulher queria engravidar, ela parava de usar isso, ela ia e engravidava. E ele escreveu algo, chama Teoria da Transição Populacional, para diminuir mesmo, para fazer com que a mulher tivesse esse desgosto de ter família, ter família e ser mãe. Por quê? Por que tanta essa preocupação desses homens? Porque quando a mulher era família, onde que ela estava? Ela estava em casa, ela não estava buscando carreira. Só que os bancários, e esses homens esse homem aqui, o projeto dele, que quando ele trouxe não foi aceito, depois uma aluna dele trouxe para a família Rockefeller lá dos Estados Unidos, que são os bancários, os caras que mandam no mundo. Até tem um livro, você tem aí? Os Donos do Mundo? Que vai explicar essas famílias, família Ford, Rockefeller, o porquê que essas coisas acontecem, porquê que é financiado essas coisas. A aluna dele traz para eles e convence eles a entrar com grana nisso. Então, o que começa a mudar? Antigamente a visão era o quê? De um bom pai, de um bom filho. Você assistia um filme, mostrava sempre isso, um bom pai. Quem que era o bom pai? Era o pai que trabalhava e vinha para casa e estava ali com seus filhos e passava ali um tempo com eles. Esse era o bom pai. Ele falou, nós precisamos quebrar isso. O bom pai, a boa mãe, o bom filho. Nós precisamos mudar isso, transformar isso, tirar isso. Então a sugestão, o que foi? Por quê? Porque se a mulher ficasse em casa, então vamos colocar que 50% é homem, 50% é mulher, o banco que tem que emprestar dinheiro, 50% da população mundial não queria dinheiro, porque estava em casa com seus filhos. Então nós precisamos mudar isso, e mudar isso na mulher. Então começou a mudança social, a transformação na mente, os filmes, as novelas, as coisas, para que isso perdesse a beleza, o ser um bom pai, o ser uma boa mãe, o ser um bom filho perdesse a beleza, porque nós precisávamos colocar na cabeça da mulher que ela era oprimida dentro de casa. Você é oprimida, só que aí a mulher, ela era oprimida sendo mãe, cuidando da sua casa, nas panelas, fazendo comida, cuidando dos seus filhos, do seu marido. Agora ela sai da sua casa e ela começa a entrar no campo de trabalho, do mercado. Então, uma busca por estudo, por conhecimento, por faculdade, doutorado. Aí ela não fica mais em casa, ela fica 12 horas fora de casa. Então ela não é mais oprimida em casa, mas ela é oprimida por um patrão. Ela é oprimida por alguém ali que quer tirar dela sempre o desejo de algo mais, porque ela precisa pagar a conta. Então a pessoa está fazendo faculdade, ela já faz uma dívida para pagar quando ela terminar a faculdade. Como que é o nome disso no Brasil? Financiamento, mas tem um nome. FIES.
Aí ela termina a faculdade, ela quer fazer um mestrado, alguma coisa, ela faz outra dívida. Você vê, você está em casa, de repente o telefone toca, alguém oferecendo cartão de crédito, porque eles querem emprestar dinheiro. O bancário, ele vive do quê? De juros. Só que olhando para uma realidade onde a família não queria emprestar dinheiro, eles não queriam, então os bancários não conseguiam mais e mais e mais. Então precisa quebrar isso para quê? Para dar dinheiro, o povo se endividar. Olha, a pessoa vai construir uma casa, ela tem que fazer financiamento. Ela vai tirar um carro, ela tem que fazer financiamento. Antigamente era bem mais difícil, não era? As coisas, para construir uma casa, era muito mais difícil. Hoje ficou fácil, cara. Eu construí uma casa, sem fazer, falar que eu não fiz uma dívida, eu fiz uma dívida no final da casa para fazer o final dos finais, que a minha sogra fez um empréstimo no nome dela que era mais barato, uns 10 mil, para a gente poder morar lá. Mas conseguimos levar assim, a construção inteira da casa ali, com o salário, com cartão de crédito, administrando. O cartão de crédito é uma benção se saber usar ele, cara. Esses produtos da loja que nós temos aqui, nós começamos do zero, só com o cartão. Eu comprava, investia no produto, vendia ele e pagava o cartão. Só que, aí depois eu vou falar do outro tipo de pessoa, que é as crianças. O nosso povo, o brasileiro, está todo endividado, porque não sabe lidar, administrar. Tirou a mulher de casa, primeiro tirou o homem, né? Porque as coisas antes era bem comercial, assim, bem caseira. Tirou o homem, empresa, indústria, não sei o que, aquela correria. O homem fica pouco tempo em casa, beleza, o homem tem que sair mesmo para desbravar. Aí depois tira a mulher, então a criança fica desamparada, se não tem, já bebê, vai para uma creche, né? E aí você imagina isso. Porque hoje, eu já sou uma geração de creche, porque hoje a gente é tão carente, afetivo, né? O Luciano fez aqui esse momento e tem que fazer mesmo. Por que há tanta carência de nós? Porque a criança, ela estava no colo da mãe, aí de repente ela vai para a creche, aí tem 20 crianças chorando, cara, a professora não vai lá atender ela, vai parar de chorar, cara, porque é mais um número. Então essa quebra afetiva do contato da mãe. Você vai falar, Guilherme, não, mas você vive em comunidade. Cara, mas os meus 3 primeiros filhos eu não vivia em comunidade, trabalhava, e nós tomamos decisão, você vai ficar em casa, né? Ouve primeiro, não rebata isso, ouve primeiro. Eu estou falando que houve um desejo desses homens de pensado, estudado, porque eles tinham um objetivo de grana. Depois a outra coisa, faz quanto tempo que tem a escola obrigatória no mundo? Vocês sabem mais ou menos quanto tempo que foi obrigado levar as crianças para a escola? Quem sabe? A escola obrigatória é algo recente, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. Tem que ser obrigado a levar as crianças para a escola. Eu queria mostrar esse livro para vocês, Armas de Destruição em Massa. Esse americano aqui, John Taylor Gatto, ele vai falar, e tem um outro livro dele que chama Emburrecimento Programado. Esses mesmos bancários e a galera da indústria precisava produzir em massa, em alto escalão, e vender em massa. Só que os caras percebiam que não tinham pessoas para comprar. Por exemplo, hoje, um tênis de R$300, há 100 anos atrás, que a galera andava de chinelo com barbante, o cara ia gastar R$300 num tênis, cara. Depois passar 2, 3 meses, vir outro tênis e comprar aquilo, não ia. Então precisava também uma quebra, para que esses caras vendessem em massa. E aí ele diz o seguinte, 2 tipos de pessoas compram sem ter necessidade: os viciados e as crianças. Então nós precisamos fazer com que cada vez mais o ser humano se torne eternas crianças, que compram sem ter necessidade, que gastam sem ter necessidade, porque os viciados e as crianças que vão nos enriquecer. E aí você pega, porque, pensa comigo, gente, se a educação, o objetivo da educação é abrir a pessoa para o conhecimento intelectual,
o fruto disso seria o quê? De que houvesse muita criação, muito desenvolvimento tecnológico, em vários... Cara, por que será que não descobriram a cura do câncer ainda? As crianças são tiradas de nós com 4 anos. Será que já descobriram? É um debate aí. Não tá, se descobriram, não está aberto para todos. Vamos colocar aqui assim. Então seria isso. Antigamente os escravos, eles não tinham acesso à leitura, as coisas, porque se eles abrissem ao intelecto, eles iriam se libertar. Então está tendo isso, e a sociedade está indo para o ralo. Antigamente a criança se tornava adulto com quantos anos? A criança saía de casa e já ia trabalhar. Vamos colocar aí há 50 anos atrás. Quantos anos? A criança já ia para o trabalho. Quantos anos, gente? 9. Quem saiu com 9? 9. Com quantos anos uma menina engravida? 12? 13? 8 anos já ia para a roça. Ó, a minha avó, ela já conduzia um fogão a lenha com 8 anos. Então, onde eu quero chegar com isso? Porque antigamente as coisas eram assim. Eu não estou falando de exploração de menor, né? Continua aqui no meu raciocínio. Se antigamente havia esse lançar das crianças para responsabilidades, e com 13, 14 anos já estava casado, né? Minha avó casou bem novinha, né? Mas vamos colocar aí, casavam cedo e já conduziam a casa, e tinha pouco divórcio, e tinha droga, bebida, tinha coisa errada, tinha, mas não no escalão que tem hoje. Não, cara, nós atendemos, levamos, encaminhamos, os caras sabem os trabalhos que nós damos para eles aqui, de levar pessoas que estão se recuperando das drogas. Por que está acontecendo um emburrecimento? Antigamente, quando começa a escola, eles aprendiam latim, aprendiam francês. Hoje não conseguem dominar o português. Sabe qual que é a estatística no Brasil? Quando a pessoa termina o ensino médio, de capacidade de leitura, de ler e entender aquilo que está lendo, 1,6. Então, de cada 100 crianças que terminam o ensino médio, 2 crianças conseguem ler e entender aquilo que está lendo. Coloca isso no Google que você vai ver a reportagem. Eu coloquei no meu status, isso não é coisa da minha cabeça. O Brasil é o país onde há maior violência aos professores. Agora, se os professores que são adultos, que sabem se defender, são agredidos, imagina as crianças que são colocadas ali no estado de São Paulo. Em um dia acontece 48 agressões às crianças. E nessas agressões não é só briga, é abuso sexual, abuso moral. Eu vi esses dias um menininho que deixou o cabelo crescer para doar para o Hospital do Câncer, que a mãe dele teve que trocar ele de 4 escolas, porque em cada escola que ele ia, a galera descia lenha nele. E aí agora para o nosso nicho aqui de católicos, que a gente faz uma propaganda, uma promessa a Deus de educar as crianças na lei de Deus. Uma criança que vai entrando nisso e já está sendo introduzido nela uma quebra, não uma educação, mas pelo contrário uma ideologia. Já está sendo infutida ali um questionamento, uma rebeldia. Hoje os professores são terapeutas, eles não são professores. Eles são ali para... Se tem algum professor aqui, esse homem aqui foi considerado 3 vezes o melhor professor do estado de Nova York. 3 vezes considerado o melhor professor, e ele fala nesse emborrecimento programado, ele fala de 8 coisas ocultas, e não de coisas ocultas espirituais, ocultas humanas que está na escolarização. Uma delas é o seguinte, ó, perceba o seguinte, vamos fazer um caminho aqui, ó. A escola tem uniforme, é toda fechada, tem sinal para sair. A criança pode ir no banheiro a hora que ela quiser? Não, ela tem que pedir permissão, né? Aonde que é assim? Sino para sair,
uniforme, horários, empresa e na cadeia, não é? Tá. A pessoa está aprendendo uma matéria, as 2 primeiras aulas dela é de matemática, um aprendizado. Depois muda, ela vem ciência, depois as 2 últimas é de história. Na aprendizagem, quando eu estou aprendendo, por exemplo, trocar um pneu de um carro é um aprendizado? Sim. Fazer uma massa de um pão é um aprendizado? Fazer uma bolacha, é um aprendizado. Então imagina isso, vou usar isso de exemplo que é mais fácil. A pessoa está lá aprendendo a trocar um pneu, pega o processo lá, o macaco, as coisas e tá. Aí chega, no meio do aprendizado, alguém fala, não, agora você vai aprender a mexer com culinária. Depois você vai aprender, não, agora a hora que está aprendendo os ingredientes que vai, o que gera isso? Uma confusão. E a pessoa não consegue concluir as etapas da vida dela. Não consegue. Perceba que o nosso povo, quantas pessoas, se eu perguntar aqui, começaram a tirar a carteira e não terminaram, começaram um estudo e não terminaram, não conseguem ler um livro. Porque isso desde lá atrás já está sendo colocado em nós, de não conseguir concluir, são 8 coisas, eu nem vou usar, eu estou falando da cabeça aqui, porque está vindo isso, para que você entenda que existem muitas coisas que nos esconderam. Aonde que muitos de nós aprendeu a fumar, a usar droga, a ter relação sexual, uma coisa errada, muito dessas coisas. Tem coisa boa? Cara, hoje eu olhando ali, o simples fato, e no Paraná foi aprovado por graça de Deus a educação domiciliar, de evitar a minha Terezinha, a coisa mais linda do mundo, de eu colocar ela lá na escola, eu já estou fazendo um bem para ela. Já estou fazendo um bem para ela. Na profundeza de conhecimento que eu tenho desse assunto, eu já estou fazendo um bem. Custa demais. Eu, como pai, e eu conversava com o Lucianinho isso, a minha cabeça ela está mudando muito. Antigamente o meu sonho era isso daqui, sair pregar. Hoje, quando eu vou conversando com os meus filhos e vou vendo neles um crescimento da doutrina, traz a mesma realização para mim do que quando eu prego. Eles ganham, né, dinheirinho, moedinha que vão pegando. O meu pai foi lá, deu 5 para cada um. Eu chamei o Rafael, o meu mais velho, e falei assim: fruto desse livro, você quer gastar esse dinheiro, até ir entrar na Shopee que tem umas coisas baratinhas lá, ou você quer investir? Falou, o que é investir, pai? Falei, você pode colocar no banco, você pode comprar algo e vender, você pode conversar com a tua mãe faz umas coisinhas gostosas aí, você faz e sai comigo na missão, porque nós vamos passar mais tempo junto, ele vai sentir o que é a missão, e ele vai tocar ele vai aprender matemática. A minha avó era analfabeta, assim, mas ninguém passava ela para trás na conta, não. Hoje, sinceramente, olhando para quem passou por escola aqui, o que você aprendeu da escola? Ler e somar as 4 divisões da matemática, é isso aí. Mas para ficar 12 anos, sair só com isso, cara, o meu de 7 anos, esse tempo que não teve só escola, cara, tá lendo. A partir o John Taylor é defensor dessa tese, ele traz muito isso daqui. Pessoas que com 7, 8, 12, 15 anos já estavam produzindo, já estavam criando, porque já estavam no campo de trabalho, então milionários. Bill Gates, o cara do Facebook, esses caras não têm diploma de faculdade não, gente. Não tem. O outro lá, o do iPhone, como é o nome dele? Steve Jobs, não tem diploma. Porque a vocação, o chamado no trabalho profissional ou espiritual, a pessoa ela tem que colocar a mão na massa. Aí ele fica sem isso, tira isso. Com quantos anos os homens estão amadurecendo hoje? Enfrentando, olha, eu tenho comunidade, quando chega alguém para morar na comunidade que não passou pelo campo de serviço, escutar meu patrão me humilhava publicamente. Foi um mês tendo reunião assim, ele humilhando eu publicamente, falando as coisas, e eu tendo que ficar ali porque eu precisava daquele serviço, e precisava mesmo, e daquele serviço, por graça de Deus, nós construímos a nossa casa,
compramos carro e tanta coisa, mas foi humilhante. Mas quantos jovens eu vi ali que na primeiro confronto com o patrão saía correndo, chorando. Aí vem para a comunidade uma pessoa que nunca passou pelo campo de serviço, não sabe lavar uma louça, não aguenta um confronto. Você não pode cobrar muito, mas quando vem alguém que sofreu ali, o cara é mais forte, mais resistente. Estava falando do meu filho, né? Aí ele conversou com a mãe dele, aí pegamos o dinheiro dele. Ele tinha R$20,70, a Tereza tinha R$12,40 e o Bento, que é o 4 aninhos, não tinha nada, que ele pegou os R$5 do vô dele, foi lá e comprou um chaveirinho escrito Bento, que tá jogado. Achamos esse dia quando eu desmontei o guarda-roupa aqui. Aí os dois juntou o dinheiro e nós compramos. Deu 29 de custo, 38, farinhas, coisa lá, que era isso, R$40 de custo. Deu 14 pacotes de bolachinha, eu levei eles comigo. E aí no final eu falei ali, ó, chamei os dois, né? Tava chovendo, eles sentiram o que é a missão, ir para um lugar e o pai tá saindo e tá se divertindo. Entraram na chuva, ajudaram eu a descarregar o carro, nós passamos mais tempo conversando, eles viram lá, e no coração deles foi gerado o que? E agora? Será que nós vamos vender alguma coisa? Aí a Tereza, secretária, tava com a bolsinha dela, bolsinha assim, eu falei, ó, você recebe o dinheiro, coloca ali. Não, mas vai ficar com ela o dinheiro. Não, vocês são a equipe. Foi criando nele algo, aí eles saíram. Eu falei, vai lá, trouxe eles na frente, anunciei. Quem quiser comprar bem, quem não quiser, glória a Deus, gente. Né? Não precisa ser comprar por causa de dó, não. E eles foram lá, e eles venderam tudo. E aí eles pagaram e eles ganharam mais R$30. Então deu R$70. Agora ele está com interesse de saber matemática. Antes a mãe ia dar um negócio, ficava aquele negócio. Agora eles, porque mexeu com algo deles. Então o estudo, ele não depende do professor, ele depende do interesse do aluno. Por que eu leio essas coisas? Porque a comunidade me obriga? Não, porque eu me apaixono por isso. O cara que se apaixonou pela mecânica, o cara tá tudo sujo, mas ele tá lá descobrindo as coisas. Como que faz as máquinas, não sei o quê. O professor que ama dar aula, ele quando termina a faculdade, ele não para naquilo. Ele continua, e ele vai produzir. Mas olha hoje, é isso que nós encontramos nas vocações. Quem aqui não tem plano de saúde, que tem que ir para o postão de saúde, levanta a mão. Quem não tem plano de saúde? Você chega lá, você já é atendido rápido? Você já é atendido rápido? A alegria no médico em ficar ali perguntando para você, às vezes existe aqui em Ponta Grossa Cornélio, não. Por quê? Porque eles não são realizados. Agora, quem já se deparou com um médico que é realizado, irmão, você sai idolatrando esse médico, porque a gente não está acostumado com isso. Você vê quantas coisas foram vindo para que a nossa mentalidade se tornasse anticoncepcional e consumista. Uma geração que não consegue tomar decisões, não consegue ficar firme, não sangra pela família. Você acha que eu não teve vontade de eu sair correndo, dar um pé na bunda da Thaís e falar, ai, eu vou curtir aí, cara? Quantas vezes eu falei, essa mulher não muda? Quantas vezes ela falou, esse homem não muda? Um dia eu ouvi da minha esposa, depois de um retiro de carnaval, eu estava louco, a gente estava conduzindo o retiro, só quem sabe o que ia estar à frente de um retiro, sabe a pressão que é. Eu estava naquela correria, e ela com as crianças, era menos criança, acharam que eram uns 3. E eu fui duro com ela, não sei o que. Sei que eu cheguei em casa, ela falou assim, você não vive o que você prega. E eu tinha que fazer uma pregação no outro dia. Você lembra disso? Falei, vixe Maria. Eu tive pouco tempo para porque até se reconciliar e tal, voltar ali, outro dia eu tive que me reestruturar humanamente. Porque, cara, se eu tô na porcaria e eu tenho um compromisso, tenho que cumprir aquele compromisso, mesmo que eu tiver que falar pro povo isso. E fui lá e fiz a pregação. Depois eu fui acertar com ela. Eu já melhorei um pouquinho ou não? Já tô. Cara, você acha que nós não vivemos conflitos? Isso é natural, cara. Dá um passo desse de educação domiciliar. A luta que é por um pai, porque liberou as crianças a voltar, os pais já não aguentam mais essa criança dentro de casa. Está todo mundo na escola e nós queremos tirar, por quê? Porque nós não queremos que
a fé no coração dele se perca. E eu sei que as minhas crianças são tudo lindas, não é para falar não, graças a Deus puxou tudo da mãe. O meu menino que tem o pecado original dentro dele, como eu, as meninas vão se oferecer para eles, eles vão ter força para falar assim: não, vou viver a castidade. Rapaz, se colocar eu numa faculdade, deixar eu afastar de Deus e a mulherada começar a se oferecer para mim, sei lá quantos dias eu aguento na firmeza. São Felipe Neri fala que esse pecado sexual só se vence fugindo. Então está dentro de nós, o teu corpo quer. O teu inimigo é teu corpo. Então, aí eu vou colocar os meus meninos, não. E eu converso com missionários, é só você olhar. Não, nem vou falar isso. Mas eu converso com uma pessoa que ela fala que deixou, uma missionária, uma mulher de Deus, que ela falou, o menino dela estava indo, acho que estava na 6ª, 7ª série, não queria mais saber de Deus, já estava totalmente. Aí ela começou a trazer, começou isso, e por graça de Deus ele começou a ouvir o padre Paulo Ricardo, os vídeos do padre Paulo Ricardo, e voltou para a fé. Agora, sinceramente, quando você estiver diante de Deus, Deus vai perguntar quantos diplomas você tem, como pai, ou o bem que você fez aos teus filhos, ou o quanto você lutou para manter a fé, a chama da fé acesa na tua casa. Você, mulher, custa demais para uma mulher abandonar a carreira, porque a mente dela está cheia disso. Aí a mulher chega com 40, 45 anos, agora ela vai ser mãe, aí ela não consegue ser mãe mais, o corpo dela não consegue, aí vem na alma dela um vazio, porque a mente dela continua a mente, o ser biológico dela continua o mesmo daquelas mulheres de 100, 200, 300, 400 anos atrás, que foi criada para ser esposa, para ser mãe, e até a mulher espiritual. A mulher espiritual que eu falo é a freira, a religiosa, que não casou, ela tem que gerar filhos espirituais. Vai ter o desafio ali de mãe, vai se encontrar nisso, e se não se encontrar o padre, se não se encontrar em gerar filhos, ele se torna frustrado. Talvez o que eu estou falando aqui, né, não interessa para uma grande porte, mas eu acredito que tenha pessoas que estão entendendo aonde eu quero chegar, porque isso também, meu irmão, como família, vai ser o que vai ser cobrado de nós. Se abrir para a vida, querer ter uma família ali, custa, mas como esse martírio que eu falei, nós vamos se encontrar no céu. Agora, o que é o céu e o que é o inferno? O céu é uma condição de vida eterna, de alegria eterna que não vai passar. E o inferno é uma condição de tristeza eterna. O purgatório, a pior doença, vamos colocar uma pessoa que já nasceu, sei lá, cega, muda, surda e com dor no corpo, algum tipo de atrofia, sei lá, colocar algo assim bem... O menor sofrimento do purgatório não se compara ao maior sofrimento da terra. Agora imagina o inferno. Então, não pense que com essa vidinha tua michuruca, como mãe, como pai, como jovem, como solteiro, você vai ganhar o céu, filho. Não pense que vai ser fácil. Que se para Jesus custou sangue, para você não vai custar algo. Se a tua mentalidade não se abrir para as coisas eternas, porque filhos ainda continua sendo dom de Deus. Ainda continua, essa palavra ainda continua sendo palavra de vida eterna. E custa, irmão, custa. E quem não tem um olhar à eternidade, não vai entrar, porque depois desse retiro, filho, de você vai ser exigido algo mais. Ah, Guilherme, mas eu já fiz vasectomia, eu já fiz laqueadura. Aí é outro processo de santificação e de reparação a isso que já foi feito. Eu quero mostrar uma passagem que fala da vasectomia na Bíblia para vocês. Deixa eu só achar aqui onde que está. Deuteronômio 29, pega lá Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio.
Só um minuto. Não estava no pente essa, mas eu vou achar aqui. Eu faço questão. Deuteronômio 23. O diabo é tão sujo que eu tenho anotado aqui e estava anotado errado. Ou eu sou. Deuteronômio 23, amém ou misericórdia? 238. Ninguém desposará a mulher de seu pai, nem levantará a cobertura do leito paterno. O homem cujos testículos foram esmagados ou cortado o membro viril, não será admitido na Assembleia do Senhor. Vou ler de novo. O homem cujos testículos foram esmagados ou cortado o membro viril, não será admitido na Assembleia do Senhor. É sério, cara. Porque é mais fácil. É mais fácil romper. É mais fácil falar não. Não. Fica de pé. Nosso horário já está avançado. Quando o Espírito vier, Ele convencerá a respeito de pecado, justiça e juízo. Eu tenho visto na minha comunidade mulheres que estão... Eu até mandei uma mensagem para o Padre José Ricardo, que ele vai estar aqui. Mulheres que estão preferindo largar do esposo do que continuar fazendo sexo perverso, sexo oral, sexo anal. Para ficar com Jesus. Custa isso, não? A mãe com filhos já grandes preferir romper porque ela também não consegue dizer não. E aí ela procura: Gui, mas agora eu tomei a decisão porque eu quero o céu. Eu tenho visto meninas que se prostituíam, mulheres que se prostituíam, vendiam, trabalhavam na casa de senhores e ganhavam dinheiro para o cara tocar no corpo dela, que começaram a se aproximar e Deus começou a fazer a obra, que estão abandonando. Hoje já é mãe. Estou falando isso porque ela deu um testemunho, eu pedi para ela dar um testemunho, e ela tocou nessas coisas abertamente na comunidade. Vocês nem sabem o nome, eu não vou falar o nome. Falando que ela fazia isso, e hoje ela casou na igreja depois que veio para a comunidade, morava com o namorado e não era casada, estão morando, casaram na igreja. Ela parou de usar anticoncepcional, agora é mãe, tem a profissão dela. Você vê que nível de conversão, cara?
Que nível de conversão, porque não é só, não, como que é aquela música? Eu era um bêbado que vivia drogado, eu encontrei Jesus, tá, mas não usa mais, não bebe, não usa droga, mas continua ainda. Então, vamos mais profundo nesse retiro. Vamos abrir a nossa mente para coisas mais profundas que Deus vai pedir para a família. E o mais profundo o relacionamento sexual é tão sagrado, tão sagrado, tão sagrado, que Deus não tira o prazer até quem está no pecado. Cara, olha que sagrado que é isso. Continua sendo prazeroso até quem está no erro. E continua gerando vida. Eu posso, esses dias... Não, nem vou falar isso. Falar da minha intimidade, vocês aqui, é dar uma viajada. Se estiver sozinho é falar. Mas você pode rezar tendo relação sexual com a tua esposa, porque é sagrado. Antigamente os caras iam fazer novela, essas coisas de novela, virava o santinho assim, a hora que ia ter, escondia a cruz. Não, Deus está ali. Ali é a celebração do casal. Ali é a celebração do casal. É o sacramento que entra no seu ápice. Os dois. A cama do casal é o seu santuário. Por isso que tem que tirar a criança logo da cama, o berço logo de perto ali, porque ali é do casal, é sagrado. O mais rápido possível. Eles acordam, os meus acordam no meio da noite, vem lá, você só sente a hora que as costas estão doendo, que entra um aqui que nem um rato, depois entra outro ali. Nossa Senhora. Que eles são ligeiros. Essa pequenininha que ela já aprendeu, que a caminha dela é no chão assim, ela já levanta e vai lá para nossa cama. Mas não está mais lá, já tiramos. Porque entendemos que ali, quando eu rezo para minha esposa, o quanto Deus atende rápido isso. Agora ela voltou, graças a Deus está lendo a regra das mães, estava partilhando comigo, e Jesus me lembrava, nossa, o quanto eu estava adorando e pedindo para que a Thaís voltasse, essa sede dela de ler, de rezar, porque eu estava ali, mas no trabalho, e tem, lógico, ali o trabalho santifica mesmo. Se a mulher entender que ali é algo santificador para ela, tanto em casa, aquelas que trabalham, entender isso, a vida vai ser melhor com Deus, o crescimento vai vir com Deus, e é isso que vai ser cobrado de nós como família, filho. Olhar para essas duas realidades da educação das crianças, né? Não tem uma escola boa, não sei o que, católico, beleza, não conversa, olha ali, esteja perto, gaste tempo com eles. A gente tinha um olhar à missão, hoje a gente não tem mais tanto a isso, porque ter que levar os meus filhos para uma casa de recuperação vai doer demais meu coração. Ter que ver os meus filhos negando a Jesus Cristo, indo para outra religião, vai doer demais. Eles vão tomar as decisões dele, mas a minha consciência tem que estar tranquila que eu fiz o que era necessário. As pessoas podem até achar, nossa, está explorando as crianças. Esse doce que eu trouxe aqui, essa renda não é para a comunidade, essa é para a minha família. Porque tem coisas que eu quero investir neles, e tenho investido, de leitura, de coisas, e eu não quero mexer no caixa da comunidade. Então a nossa comunidade entendeu isso, que o casal, a família, ela precisa ter essa autonomia como provedor. Isso é nosso, específico, né? Não estou falando que todo mundo tem que seguir, mas eu entendi isso, para que eu possa também aquilo que eu estou vendo em cada um ali, eu poder não precisar ali, sabe? Ficar dando satisfação, porque eu sou pai, eu sou esposo, e eu sou membro de uma comunidade. Só que ser pai e ser esposo é sacramento, e ser consagrado e ser membro não é sacramento. Então o sacramento vem acima. Eu tenho que colocar em ordem isso, até o momento que eles saiam. Então eles falam, nossa, eu já estou com um muito mais velho, ainda dá tempo, filho. Nós temos o auxílio da graça, Santa Mônica. Sabe por que Santa Mônica, o Padre Paulo fala isso? Ficou tanto tempo rezando para ver o milagre, 30 anos, né? Porque Santa Mônica, o Padre Paulo diz que ela só rezava, ela não ia para o ensino de Santo Agostinho. Ela não pegou no começo ali e começou a fundamentar ele na doutrina. E demorou mais. Baixa a tua cabeça. Nesse dedilhar ainda, eu quero promover um silêncio para a tua alma, uma harmonia para a tua alma, para que você possa ir
colocando em ordem dentro de você tudo que você escutou. Como homem, eu queria ser pai, e agora Deus me deu essa graça. Essa graça. Todo dia depois do almoço, sempre foi assim. Eu pego o mais novinho, foi assim com o Rafael, e fazia ele dormir. Às vezes gastava a minha hora de almoço ali com ele, cansado. Todos, agora é a Verônica, eu saio e faço ela dormir, e é tão bom. É tão bom quando eles dormem no colo da gente. Quanta carência, quanta cura aconteceu ali. Tem acontecido no meu coração por causa dessas crianças. Quanta alegria Deus está proporcionando também como homem. Quantas experiências. Por ter tido a graça e a coragem de ousar viver os sonhos de Deus. Ousar viver os sonhos de Deus. Desde o namoro, romper com a sexualidade desregrada, um namoro onde eu não feri a Thaís, nós não tivemos relação sexual, vivemos um namoro puro, fomos para o altar, o casamento, Deus foi nos mostrando ali um caminho novo, e vai nos ensinar muito mais. Não estou aqui para falar que eu sou santo, que eu sou perfeito, tem muita coisa para melhorar, mas essas coisas grandes, essas situações grandes já está bem clara, bem definida na nossa mente, e tem sangrado, e eu já andei demais para parar aqui. Nós já andamos demais para chegar agora e falar: não, vamos parar com tudo isso. Eu quero ser fiel a Ti, Jesus. Peça você também o dom da fidelidade. Eu peço a intercessão dos mártires aqui do Brasil. Santo Estevão, São Mateus Moreira, as crianças que morreram ali, pela audácia dos pais de dizer: eu fico com a igreja, eu fico com o Santíssimo Sacramento. Nós, famílias católicas, precisamos honrar o sangue desses homens. Nós precisamos honrar o sangue desses que preferiram a morte. Santa Giana, os pais de Santa Teresinha, os pais de Santa Catarina de Sena, que já tinham perdido 3 crianças, já tinham 20 filhos, perderam 3 e se abriram para a vida e deram uma doutora para a igreja. O pai de Santa Bernadette, que teve ela num cárcere sem condição nenhuma, na pobreza, e deu para a igreja uma santa que foi visitada por Nossa Senhora. Os documentos da igreja sempre viram nas famílias numerosas bênção divina. Eu conheço famílias que não são numerosas, que são abertas para a vida, mas que não são numerosas, porque esse era o desígnio de Deus para eles. Luciano de Londrina tem um, pessoas não, talvez Deus vai parar com 5, com 3, com 2, com 15, com 20. Eu quero o céu, só isso que eu quero o céu ainda. E eu já me tornei um escândalo para o mundo. Quando eu entro na missa com as minhas crianças, quando eu viajo, que eu saio com tudo eles, as pessoas param para ficar olhando, contando o número, 1, 2, 3, 4, nossa, 5, meu Deus. As pessoas vêm perguntar para a gente. Tem pessoa que tira foto. Fala: meu Deus, a mentalidade pagã, a mentalidade ali de que não entendeu. Jesus, o teu filho se tornará um sinal de contradição para o mundo. Nossa Senhora ouviu isso. As famílias hoje são chamadas a se tornar um sinal de contradição para o mundo. Você pai, você mulher, quando você para minha cunhada, para os meus cunhados, para os meus irmãos, para o meu pai que é professor de universidade. Só que aí eles entram em crise quando eles vão em casa e vê as crianças. Para nós eles são assim, mas lá fora eles são obedientes, As pessoas veem eles na missa: nossa, como as crianças de vocês são comportadas. As crianças, a gente que está ali no dia a dia perde a cabeça, mas
eles vão vendo aquilo e olha para a realidade deles, ali as crianças tudo, e vê a diferença. Nem eu tenho só um para cuidar e não consigo, vocês têm 5. E dá conta, o que está acontecendo? Vocês vivem da providência e são felizes, e nós não vivemos e somos tristes. Há uma crise no mundo de olhar para tudo isso e falar, o que eles têm que eu não tenho? Nós tomamos a decisão que Josué tomou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Vai falando isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, diz Josué, mas eu tomo uma decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca a mão sobre o teu peito. Homem, chegou a hora de você tomar o posto de homem da tua casa. Mulher, chegou o momento de você se deixar ser formada por Deus como mulher. Mas você pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos privilegiados. Ele está trazendo aqui agora para não nos condenar lá na frente. Obrigado, Jesus. Se algo que presta ficou dessa pregação para você, filho, agradeça a Deus. Agradeça a Ele, porque é uma opressão trazer isso. Há um medo, um conflito, porque a gente sabe que vai haver rejeição. Mas eu não posso negar aquilo que eu tenho convicção que é a vontade de Deus. Obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Por essa comunidade que está promovendo esse retiro. Por tudo que está sendo falado, por tudo que o Senhor está fazendo. Eu preciso sair de uma condição de dispersão da vida, de sonolência, e assumir o meu papel de homem e dizer para mim mesmo: eu preciso concluir etapas na minha vida. O homem foi feito para o sacrifício, para se sacrificar. Nós perdemos esse nenê agora, e aí eu fui lá, né, minha esposa tal, e eu não tinha palavras para falar, não tinha, abracei ela começou a chorar porque eu não chorei. Eu fiquei ali, chorei por dentro e fiquei com ela um tempo ali. Depois vim embora. Os membros da comunidade ficaram com as minhas crianças, sustentaram ali. E eu cheguei na comunidade, né, ninguém veio falar comigo assim, sabe? No meu quarto eles estavam ali trabalhando no sacrifício. Depois no outro dia eu voltei, fiquei com a Thaís. Ia ter um retiro, o Lucianinho até ia lá, o Luciano de Londrina. Aí a minha esposa ganhou alta, fomos para casa. Ela chegou, aí o pessoal foi lá, abraçou ela. Mas eu não recebi um abraço. Meus amigos de fora, ninguém mandou mensagem. E aí eu tava, cara, será que eu sou tão ruim assim? E aí Jesus falou no meu coração que eu tenho feito uma oração que chama ladainha da humildade, que vai dizendo assim: do desejo de ser conhecido, livrai-me, Senhor. Que os outros sejam mais amados que eu seja esquecido, vai falando essas coisas, que eu seja esquecido por todos. E isso foi uma graça. Eu até partilhei com o Lucianinho, ele falou: cara, foi uma opressão, a gente no carro não sabia se ia, se não ia. Eu pegava o celular para mandar mensagem e não conseguia. Por que eu estou falando isso? Porque tem momentos que Deus leva a gente e tira, cara, os afetos. E como homem eu estava ali para sustentar minha esposa naquele momento, o coração dilacerado, porque eu falei para ela: nós vamos receber essa criança diferente. Quando ela, assim, porque antigamente eu recebia, eu falava: nossa, meu Deus, já vinha a preocupação. Eu falei: eu quero ser diferente, eu quero tirar essa mentalidade ainda, eu já aceitei no corpo, eu quero tirar da minha mente. E aí quando veio a notícia, eu já coloquei no status do meu WhatsApp: para alegria do céu, fúria do inferno e não lembro qual era a outra palavra, e ódio do descrente, a minha esposa está grávida.
Para alegria do céu, fúria do inferno e indiferença dos pagãos. Coloquei assim, vocês viram, né? Alguns de vocês viram esse status? Já coloquei uma dinamite ali, para nego nem chegar com graça. Eu falei, eu vou receber essa criança com alegria. E é uma alegria, mas é um processo. Então hoje eu estou trazendo algo para você, para iniciar um processo, para você começar a buscar a verdade nesses assuntos. Digita lá o que o Padre Paulo, o que os padres católicos falam sobre esses assuntos, e você vai ver. E eles vão te direcionar e vão te colocar ali, na verdadeira doutrina da igreja, para que você se torne um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, segundo o coração de Deus. Amém? Olha o que diz essa canção: eu protejo a minha família, eu zelo por ela, é isso? Como que é o refrão? Fala aí. Só fala o refrão. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Eu protejo a minha família. É as duas coisas: proteção, sacrifício, capacidade de morrer se for necessário, para viver a palavra de Deus. E reza, oração, oração, oração. Ouve essa canção e prepara a tua alma para que o Espírito seja derramado em teu coração. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada e ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada e ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Vamos cantar isso? Vamos aprender e cantar junto com o ministério? Quem poderá? Quem poderá nos separar do amor Canta, de Deus? nada nem ninguém. Nada e ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Canta isso pra valer agora, se aprendeu. Quem poderá nos separar